E aí, juventude do sul do Paraná, um grande abraço para vocês. Meu nome é Ismael Silva, eu sou pastor da IASD em Auckland, uma comunidade hispano-brasileira, e sou grande amigo e admirador do pastor Paulo Rogani, um grande pastor, um grande homem de Deus, um grande líder de jovens, que eu tenho certeza que está sendo uma grande bênção para vocês aí no sul do Paraná. Bom, a mim me compete aqui falar algumas palavras, né, sobre missão, algumas experiências, algumas coisas para compartilhar, porque cada um de nós, cada um tem coisas para falar, tem coisas para compartilhar com a sua experiência, com, enfim, com as histórias que Deus fez aí na sua vida. Então, em relação à missão, né, tem a Janela 1040, entre outros povos. Talvez eu vou falar um pouco mais da minha experiência aqui na Nova Zelândia, com o pensamento pós-moderno. Então, e o nosso papel como cristãos tem que ser sempre a busca pela relevância. Não adianta a gente fazer alguma coisa pelo simples fato de fazer, mas fazer com um propósito. E nós, como jovens, como novas gerações, a gente tem essa criatividade, esse desejo de buscar fazer coisas novas, inovadoras. Obviamente, não se apartando dos princípios, mas tentando buscar novos caminhos para alcançar as outras pessoas. Isso era o que Cristo fazia, essa contextualização, né? E ser relevante. E isso é que nós encontramos nas parábolas. Ele usava coisas comuns do dia a dia de todas as pessoas para comunicar verdades eternas. Por isso que ele arrastava multidões, porque ele falava a língua do povo. Né? Então, missão não é simplesmente uma resposta ao comando divino, mas é um convite. E nós temos o privilégio de poder aceitar. E aqui eu falo com todo carinho, mas todo o cristão, ele tem que ser um missionário. Para o cristão não é uma opção ser ou não ser um missionário. Para ser um cristão, nós temos que ser um missionário, dedicar nossa vida, os nossos recursos, os nossos talentos, a nossa criatividade, o nosso tempo para ajudar as outras pessoas a conhecer o amor de Deus. Missão é uma das coisas que está presente em toda a Bíblia. Desde o primeiro momento em que o homem caiu, Deus não foi pego de surpresa e ali Deus mostrou o plano da salvação. De Gênesis 3:15 até o final da Bíblia, até Apocalipse, toda a Bíblia está relacionada com o plano da salvação, com a missão de Deus de resgatar o homem deste mundo. Então, a missão ela faz parte justamente desse período histórico que na história, né, de todo o universo que foi manchado pelo pecado. Né? Então, queridos, qual que é a minha visão, né, dos desafios que a igreja enfrenta? Talvez vai ser um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a dizer. Eu tenho o desejo ainda de trabalhar na Janela 1040, mas ainda tem muito trabalho a ser feito aqui na Nova Zelândia. Mas eu acho que o maior desafio não é a Janela 1040. A Janela 1040, ela se torna um desafio em termos de números, que ali se encontra a maior parte das pessoas que não ouviram falar de Cristo. Então, esse é um dos grandes desafios, falar para esse número de pessoas. Mas eu fico pensando, será que a gente dando o nosso melhor, a gente conseguiria pregar o evangelho para todo mundo nessa geração? Para falar a verdade, não. Porque nós não temos condições de cumprir uma missão tão grande. Deus, ele pode, num estralar de dedos, e a gente vê muitas histórias vindo da Janela 1040, e eu acho que a gente tem que investir mesmo, mandar missionários, eu vou explicar aqui para não ficar mal entendido, para a Janela 1040, onde vários muçulmanos têm tido sonhos e eles já praticamente acordam já com seus corações entregues para Cristo. Mas o maior desafio não é esse. Deus, ele pode resolver esse problema do dia para a noite. O maior desafio do povo de Deus, desde o princípio até hoje, é justamente se manter firme com Deus. E é justamente a questão daquela tática, da doutrina de Balaão, separar o povo de Deus e aí sim ele se torna vulnerável. Por que eu digo que a Janela 1040 não é o maior desafio? Porque se a igreja de Deus buscar a Deus humildemente, o seu poder de Deus, a gente vai mandar a gente para lá, Deus vai resolver o problema.
Mas o que eu estou querendo trazer é que a missão é algo individual. Como que está a sua vida, sua conexão com Deus? Porque por mais difícil que possa parecer, a missão ela vai terminar da mesma forma como começou, né? Pelo poder de Deus. Então, qual que é o desafio hoje? É a gente se manter firme na palavra, na verdade. Muitas doutrinas, né, de Balaão vão entrar e entram na igreja. Algumas doutrinas falsas que são óbvias para nós em relação à lei, né, em relação a várias outras coisas, mas tem doutrinas que podem nos separar da verdade. Por exemplo, tem muitos evangelhos pregados por aí que enfatizam somente a cruz do Calvário. A cruz, por si só, ela não salvaria o homem do pecado. Como assim, pastor? Deixa eu explicar. A cruz do Calvário, ela é um elemento dentro do plano da salvação. O próprio apóstolo Paulo diz que se Cristo morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. O simples fato dele ter morrido não resolveria o problema, e sim a ressurreição dele. E não só a ressurreição, ele subir ao céu para interceder por nós, e não só essa intercessão, mas o juízo, e não só o juízo, a vinda dele para resgatar o seu povo. Então o plano da salvação engloba vários aspectos, que é o que a gente conhece sobre a verdade presente. Então, apenas um exemplo bem simples para a gente ver que o nosso maior desafio, que é o maior desafio da igreja, é a gente manter a comunhão com Deus, através do estudo da palavra, através da oração e através do envolvimento na missão da igreja. Se eu tenho a minha comunhão diária com Deus, se eu estou orando, buscando o poder do Espírito Santo e me colocando à disposição da igreja, aí sim, eu posso ir para a Janela 1040, eu posso ir para a Mongólia, eu posso vir aqui para a Oceania, na Nova Zelândia, na Austrália, e independentemente dos gigantes que estiverem à nossa frente, Deus ele vai romper as barreiras. Agora, se a gente não estiver conectado com Deus, a gente vai ser enganado por um ou outro vento de doutrina, e a gente não vai conseguir derrubar esses gigantes, e além de não conseguir cumprir a missão, a gente vai acabar se mundanizando, né? Então, o maior desafio da igreja é um desafio pessoal de cada um buscar a Deus a cada dia, através da oração, através do estudo da palavra e do envolvimento. O envolvimento na missão é o que vai manter a chama da fé acesa. E eu concluo dizendo a história de um pastor, né? Na universidade, ele já era doutor, estava pastoreando uma igreja, e ele foi visitar uma irmã longe da cidade, e com ele foi outra irmã. E ele tentando explicar a importância de participar da igreja, e aquela outra irmã, né, que estava recebendo o estudo bíblico, não entendia. E a irmã da igreja falou: pastor, eu posso explicar para ela? Ali, pode. E ela começou a explicar: irmã, igreja é como se fosse uma fogueira. Se você pegar um pedacinho ali de madeira que está queimando e você tirar da fogueira, o que vai acontecer? Esse pedacinho vai esfriar. Exatamente. Então, se você não for para a igreja, você vai acabar esfriando. E a irmã entendeu. Coisa simples do dia a dia. Por quê? Porque fogueira, madeira, fogo era parte da vida daquela irmã, então ela contextualizou. Ela tornou a mensagem do evangelho relevante e conseguiu fazer com que o outro entendesse. E isso só é possível através de uma mente que está conectada com Deus, para a gente pegar essas oportunidades ao longo da vida. Então, mais uma vez, jovens, nós não temos como ser cristãos se nós não estivermos envolvidos com a igreja. Porque se a gente não estiver envolvidos com a missão da igreja, nós vamos enfraquecer, vai apagar a chama da nossa fé. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é justamente a mesma coisa que nós já estamos acostumados a escutar: comunhão com Deus, oração e envolvimento na missão. Que Deus te abençoe. Se você seguir esses 3 remédios, né, básicos para o cristão, Deus vai abençoar você e vai fazer com que você tenha suas próprias experiências com Ele. Não apenas contar que Deus abriu o mar vermelho para Moisés, não apenas contar que Davi derrubou o gigante, mas você contar as suas experiências
para outras pessoas através de projetos como Caleb, através de outros projetos que a igreja esteja fazendo aí na sua igreja local, na sua região e na sua associação. Se envolva e você vai ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima.